E aí, brinquedeiros e brinquedeiras, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos começando mais um episódio do Toys Podcast aqui dos estúdios da Difulcast em Sorocaba. Roda a vinheta aí, Brunão! Isso aí, pessoal. Mais um episódio do Toys Podcast junto com o meu amigo Wesley. Tudo bom? Bom dia, Márcio. Tudo bem? Tudo bom? Como é que foi a viagem? Foi boa. Tranquilo? Sossegado. Hoje foi bem tranquilo. Castelinho, mesmo. tudo em ordem? Tava. É? Primeiro é quem tava indo pra lá, né? Ah, é? Nossa, de manhã Você quer dar o comandante Hamilton? É, comandante Hamilton falando. Pra vir tudo ok, mas pra... Não tava? Convidado tava lá, você viu, né? Ai, meu Deus do céu. E hoje nós vamos conversar com o Eduardo Ramos. Ele é gerente de e-commerce da Toy Mania. Tudo bem, Eduardo? Tudo ótimo, prazer estar falando com vocês. Cara, antes de tudo, quero dar os parabéns aí para vocês. Eu acho que mais movimentações assim, o mercado de brinquedos agradece. E desse lado aqui, vocês já têm um espectador e uma pessoa aí que está torcendo pelo sucesso de vocês. Ah, legal. Legal, obrigado, hein? Obrigado. E assim, eu não conheci o Eduardo pessoalmente, eu vi você na Abrim esse ano. Isso. E numa palestra da Brim Talks, né? Isso mesmo. Que você estava falando lá, e eu, assim, falei, caramba, meu. E a gente já tinha, acho que 2 ou 3 episódios feitos, né? Uhum. Alguma coisa assim. Isso. E aí a gente foi para Brim, e eu fui com toda a vontade de achar, né, pessoas para trazer, para convidar. Aí eu vi uma palestra tua, achei muito interessante, né? O bate-papo que você teve lá. Mas não fui conversar com você naquele momento ali, porque eu tinha ido conversar com uma outra pessoa e eu meio que tomei um não, assim, tipo, sabe? Não sei, tipo assim, quem é você, né? Porque a gente tinha 2, 3 episódios, né? Uhum. É complicado, né? Aí eu falei, cara, fiquei meio envergonhado, assim, cara, porque falei, caramba, né, meu? Não sei se eu tô dando um passo maior com a perna aqui, já querendo convidar os top do mercado, aí vamos colocar o pessoal que a gente conhece e tal, né, que tem mais intimidade e tal para trazer. E aí a gente fez alguns episódios e aí eu acabei fazendo o convite para você, que na verdade se aceitou de Não, pra pronto, gente né? é um prazer. Eu acho que, como eu falei, né, o mercado de brinquedos ele precisa disso, né? Acho que a Brim ela tem o seu propósito, Marici tem o seu propósito, vocês têm o propósito de vocês, e esses movimentos eles fazem o mercado realmente crescer, né? Vocês, por exemplo, devem ter ali de público tanto os pais e as mães, como os lojistas também, né? Então, ajuda a gente aí a divulgar a nossa marca, a divulgar dados, que isso é super importante, acho que faz o mercado crescer também com qualidade, né? Então, sempre vai ser um prazer aí. A intenção, né, a princípio, era falar do mercado pro mercado, né? Tentar trocar essa experiência, pontos de vistas diferentes, né? Porque a mesma pergunta, às vezes, para um fabricante, a gente pergunta para o lojista, então a gente já trouxe fabricantes, a gente trouxe lojistas, a gente já trouxe pessoal de vendas, a gente já trouxe pessoal de publicidade, para que tenha essa formação de opiniões, né? E você tenha um local onde você vai encontrar essas informações, né? Então, a princípio era isso. Mas já tá vindo para o canal um outro público interessado também no assunto sobre crianças, entendeu? Devido a alguns conteúdos, né? Cortes que a gente teve aqui e tal. Então, assim, a gente vê que o público nosso vai extrapolar só o mercado de brinquedo no sentido de vamos dizer assim, né? business, Negócio, né? Entendeu? Já vai mais pro... Porque o brinquedo traz isso, né? isso O que eu ia brinquedo falar. ele traz uma amplitude gigantesca, né? É isso que eu ia falar. O brinquedo, ele é um tema que ele é muito extenso, né? Expande E bem. o legal é que também não trabalha uma faixa etária específica, né? A gente consome brinquedo, né? Obviamente que, no nosso caso, um pouco mais, porque nós trabalhamos com isso, mas adultos também, né? Os adultos hoje em dia, né? E conta pra gente, Eduardo, você é head de e-commerce na Toy Mania. Isso. Fala pra gente um pouquinho da Toy Mania e do teu trabalho lá dentro. Legal. Toy Mania, ela
ela faz parte de um grupo, o Grupo Barão, né? Onde nós temos a nossa maior marca, que é o Barão Distribuidor. Uma coisa legal ali desse nome é que essa distribuição nasceu na 25 de março, região ali de São Paulo, na Barão de Duprá, por isso o nome Barão. Hoje uma marca de 45 anos no mercado. Nós temos a Fud Virtus, que é a nossa indústria, uma marca ali de 10 anos, já é a 7ª marca de brinquedos mais vendidos, segundo o NPD. Temos a Alfanés, que é a empresa de logística, uma empresa que a gente constituiu para trabalhar e atender as peculiaridades do mercado de brinquedos, e a Toy Mania, que é o nosso braço de varejo. Nós dizemos internamente que é o nosso grande laboratório. É lá que nós entendemos o que o consumidor quer numa velocidade muito rápida. Nós atendemos diretamente o consumo ali de crianças através de pais, mães, adultos em si, né? Entendi. E aí, o teu trabalho dentro da Toy Mania é trabalhar as redes sociais, é trabalhar o conteúdo da Toy Mania. Como que é teu trabalho dentro da Toy Mania? Hoje eu atuo em todas as frentes dessa empresa, né? Mas, como todo bom profissional, a gente tem que se especializar em algo, né? Então, a minha especialização é em marketing, e aí dentro de marketing, de um tempo para cá, eu tenho sido um bom entusiasta aí das mídias sociais. Porque a gente, como eu falei, a palestra tua, né, lá no Abrim Talks lá, você falou mais, né, desse Isso. lado do e-commerce e tal, e a gente trouxe já pessoas de e-commerce aqui, né, mas eu acho legal a gente, hoje em dia, além de falar sobre a venda em si, no e-commerce, né, e devido à pandemia, tudo que aconteceu, eu achei legal que você abordou bastante a jornada com o cliente, né? O que vocês fazem com o cliente, qual é o trabalho que vocês fazem para atender esse público que para nós é novo, né? Sim. Pessoas de compradores de loja virtual. Eu acho que a pandemia, eu imaginava que isso iria acontecer. Acho que uns 2 anos antes de pandemia, onde nem se imaginava qualquer coisa, eu lembro que eu falava com alguns fabricante, fala, cara, digitalize-se, porque você vai ter que entrar. Às vezes, quando vinham até pedir orçamento de alguma coisa para mim, eu falava assim, cara, você pode até não fazer comigo, mas um dia você vai fazer, você vai ter que fazer, você vai ter que entrar nessa... E aí aconteceu esse inferno de pandemia aí, e acho que isso acelerou muito o processo, né? Como é que foi para vocês isso? Eduardo, eu queria só acrescentar um pouquinho aqui, porque você tem uma bagagem de marketing do convencional e depois foi aprendendo o digital, certo? Como que foi? Não foi isso ou não? Não, meu primeiro emprego já foi em e-commerce. Já foi em Já foi em e-commerce? e-commerce, Saraiva.com. Caramba! No início, 22 anos trabalhando com e-commerce, passando por Saraiva.com, Americanas, 7 anos de Americanas, trabalhei na Vtex, que é uma plataforma de e-commerce também, e aí implementei alguns projetos e fui parar na Toy Mania. Mas o convencional foi muito à base de estudo mesmo, entendendo ali, porque a lógica do marketing, ela tá muito no off, né? A gente costuma trabalhar com on, a gente vai direto na plataforma, né? E isso é bom. A gente é especialista ali no Google Ads e isso e aquilo, enfim. Mas a lógica, né, toda a metodologia tá lá no off, que a gente precisa realmente buscar ali para trazer uma bagagem super positiva para gerar um conteúdo legal, né? Mas você chegou na Toy Mania, desculpa, eu não sei se você falou isso. Antes em que ano que você chegou? Fazem 7 anos e meio. Então você já estava lá dentro quando chegou a quarentena, né? Pandemia. Sim. A gente já tinha um tempo lá. E pra gente, essa passagem ela foi mais natural, né? A gente já vinha crescendo. Toy Mania, ela completa 20 anos de mercado esse ano, né? Nós somos um dos pioneiros ali a vender brinquedos pela internet. O Grupo Barão comprou uns 8 anos atrás, mas a gente já tínhamos uma estrutura muito adequada para atender esse consumidor e esse anseio de consumidor de comprar, receber no prazo, etc.
A pandemia, ela trouxe uma latência muito maior para isso, né? E o brinquedo, ele se transformou num item essencial para você passar uma pandemia menos pior, né? Pai, mãe trabalhando em home office, a criança ali, a criança não tendo muito o que fazer, e aí o brinquedo ele foi inserindo, inclusive resgatou a origem do brinquedo, que é passar um momento legal em família, né? Jogando ali um quebra-cabeça, enfim. Como nós temos um grupo, indústria, distribuição, enfim, a gente acabou tombando toda a operação para trabalhar na Toy Mania. O restante dos negócios praticamente pararam, né? Lojas fecharam, etc. Uhum. Então teve meses de a gente crescer 500, 600% contra o ano anterior. A gente passou março, a gente vendeu mais do que o Natal do ano anterior. Abril, vendemos mais do que o Natal do anterior. E assim... Foi um momento de retração, depois expandiu, né? Vamos dizer assim. No primeiro dia que fechou as lojas, a gente começou já vender muito. Foi assim, de imediato? Muito, de imediato. Mas vocês já estavam preparados, Já né? estávamos Você falou, né? preparados. Vocês já tinham toda uma estrutura de Isso. e-commerce, né? Mas assim, você disse que tá lá há 7 anos e a Barão adquiriu a Toy Mania há 8. Então Isso. você tinha acabado, a Barão tinha acabado de comprar, Aí eu você entrou. Entrei pro grupo. E você conseguiu perceber qual que foi o gatilho, o motivo que o pessoal conseguiu olhar que o digital era um caminho? Porque as outras lojas ou fábricas demorou um pouco para engatar no e-commerce. E vocês já lá atrás já estavam olhando isso. Você falou que foi uma das primeiras, né? Você sabe dizer qual que foi qual foi o gatilho, a percepção de ver que esse era o caminho? Porque aí já foi mais suave, né? Na fundação, a gente não tem tanto histórico. Eu sei que o fundador se chama Alex e foi um visionário, né? Uhum. Mas na compra, é muito da origem do negócio. Como eu falei, Barão Distribuidor nasceu de uma loja de atacarejo e se transformou no maior distribuidor de brinquedos do Brasil. Faz parte do nosso DNA pensar à frente, né? Uhum. E trazer um e-commerce é completar o ciclo do ecossistema. Então eu vou desde a produção do item até a chegada do item no consumidor final. Eu tenho muita história para contar aqui, muito insights para desenvolver brinquedos, ou para distribuir brinquedos, ou até mesmo para vender brinquedos. Então a ideia era ter uma marca que complementasse esse ecossistema. Já estava, a Toy Mania já tinha o e-commerce já instaurado já. Já. Então foi uma aquisição bem estratégica de alguma coisa já pronta, né? Isso. Interessante. A Toy Mania hoje, qual é a proporção dela de venda e-commerce e loja física, assim? Nosso core business é vender por e-commerce. A gente tem uma loja no centro de São Paulo. Nós usamos mais essa loja para conexão com o consumidor. Então é um hub mesmo. Então tem expedição, someday, tudo sai dessa loja. Mas o nosso negócio é 99% online. Você acha que isso é uma tendência de ter uma loja física, uma loja modelo para as pessoas terem a experiência só do brinquedo, mas na verdade elas comprarem online? Eu acredito que a gente, como marca, precisa estar em todos os momentos de consumo do nosso cliente. Se ele vai ser por uma loja física, online, ou até mesmo uma tendência que vem aí, que é o social commerce, né? É o consumidor que decide, né? Acho que como marca, a ideia é que nós estejamos presentes nesse momento certo de consumo. Estrategicamente no grupo, a gente atua mais focado no e-commerce, mas eu não acho que exista uma rivalidade ou que tenha que ser só e-commerce ou tenha que ser só loja física. Uma complementa a outra. A loja física, ela traz uma experiência legal. O comprar brinquedos para uma criança e ir até uma loja física é um entretenimento, né? Uhum. O e-commerce, ele te gera uma proximidade muito grande com esse seu cliente. E aí sim, o digital tem a sua participação
dentro da estratégia te aproximar, não só fisicamente, mas em você realmente conhecer o seu consumidor pela essência, né? Porque, sei lá, a criança quer mais na loja de brinquedo, né? Eu não... Porque várias pessoas comentaram o seguinte, se eu for para comprar algum produto que eu já conheço, sei lá, algum já tradicional de mercado aí, vamos falar, uma Barbie, sei lá, um Playmobil, alguma coisa já tradicional de mercado, eu não preciso ir na loja, eu já compro na internet porque eu já conheço o brinquedo, eu só vou até a loja se eu quero conhecer o brinquedo, se eu quero ver alguma coisa diferente e tal. Só que eu fico imaginando a criança, assim, o legal dela era ir numa loja de brinquedo, né? Mas não só a compra, né? Existe a participação na jornada, né? Mais ou menos, mais de 70% das pessoas que estão conectadas, né? A gente tem mais ou menos 81% da população brasileira já está conectada em alguma mídia social, na internet, enfim. E desses 81%, mais de 70% consome a internet como fonte de informação, né? Então eu vou até a loja já sabendo mais ou menos o preço, já sabendo se cabe ou não no meu bolso, enfim. Então o e-commerce ele também tem uma participação muito estratégica para gerar visitação numa loja e gerar receita nessa loja. Então, por isso que eu entendo que não existe uma competição, existe um complemento dentro de uma jornada. Mas você vê assim que, por exemplo, a criança, ela se contenta hoje de entrar numa rede social, porque né, que criança não pode estar na rede social, mas desculpa, gente, mas tá na rede social, né? Não sei, não quero... e ela vê o brinquedo ali, ela quer aquilo, e aquilo ela se satisfaz comprando o brinquedo por ali, ou se ela perdeu aquele, não, mas eu quero ir até a loja para ver. Entendeu? Como será que é essa diferença hoje em dia? Porque na minha época eu não tinha rede social. Então a gente ia para a loja de brinquedo, né? Não tinha essa opção. Agora a criança tem na mão dela já um catálogo de brinquedos ali que ela pode ver. Você acha que aquilo ela se contenta já? Depois da resposta dele eu vou responder. Na verdade, assim, a jornada publicitária antes era muito mais simples, né? Uhum. Você tinha uma loja, uma grande rede, enfim, você fazia aquele tabloide lá no jornal de domingo e um comercial na TV ou um spot no rádio e você cobria ali totalmente a jornada. Hoje em dia, você precisa fazer muitas outras inserções para você complementar uma jornada de consumo. As redes sociais, as mídias sociais, o e-commerce, enfim, eles têm um papel estratégico dentro dessa loja. Obviamente que se você perguntar para uma criança, você quer comprar aqui pela internet ou você quer comprar indo numa loja, a grande maioria quer ir numa loja porque realmente é um entretenimento. Porém, o consumidor brasileiro sempre deixa de última hora, sempre deixa para comprar de última hora. Por isso a importância, quando você tem um e-commerce, é você gerar uma aproximação. Você vai atender a expectativa de receber no mesmo dia, né? Do consumidor. Principalmente pós-pandemia, que a gente compra lá no aplicativo e... 30 minutos. A Toy Mania, qual é a logística da Toy Mania? É própria, né? Uhum. A gente tem uma logística própria e, obviamente, que ali uma rede de mais ou menos 20 transportadoras para atender todo o Brasil. E a gente usa esse polo, que é a loja física, para atender em questões de horas esse pedido. Agora... desculpa. Pode ir. Não, agora eu vou falar como um pai de uma menina de 5 anos. Pois é. A loja é um encanto ali, é um entretenimento, mas o digital já era, já atende. Né? Atende. Não, Tem essa total. que foi a minha curiosidade, né? Porque tem um unboxing, ele pega a embalagem, tira lá, explica. Tem um pessoal que faz um vídeo explicando como que é receber, abrir a embalagem, como é a embalagem, tudo. Isso já supre essa necessidade. Então ela tem brinquedo assim que ela, às vezes, ela nem viu pessoalmente, já tem um poder de decisão. A minha indignação é a seguinte, de assim, se a criança já teve a experiência de ir até a loja e ver o brinquedo e pegar, não sei o quê, eu não consigo entender a criança só se satisfazer no celular ou no tablet ou no computador. Não, satisfazer tendo. Entendeu?
Ver ali só e, pra mim tá bom aqui. Eu imagino que o desejo dela é ir até a loja. Agora, se ela nunca foi na loja, tudo bem. Ela não teve essa experiência de ter ido numa loja de brinquedos, sei lá. Entendeu? Esse... Outros tempos, Márcio. Então... eu tô falando porque, assim, eu como sim. pai de uma menina de 5 anos, eu assino embaixo o que você falou. Uma coisa, cada um no seu quadrado ali, os dois são importantes dentro do mesmo ecossistema, mas cada um atende de um jeito e ok, os dois vão ter o público, entendeu? E às vezes até a mesma criança é o público para os dois mesmo. Não tem esse... Eu entendo porque é um conflito muito de geração da gente pensar assim. Isso, mas para eles já é natural, já veio desse jeito, é diferente, então, né? Já estão acostumados, né? Eu tive uma experiência que ilustra bem isso aí, né? Tem um sobrinho e ele era novinho, deveria ter ali uns 1 ano e meio, mais ou menos. E ele pegou uma revista e no lugar dele folhear a revista, ele fez para cima com o dedo. Porque já nasce com essa disposição a telas, né? Então, por isso que é importante você cobrir a jornada, porque você vai atender ali transições de gerações, né? Que é o nosso caso, mas você tem uma geração que nasce já totalmente conectada, enfim. A gente já até comentou, eu vi um vídeo, né? Que a criança pega uma revista... Uma criança, um bebê, caramba, ela tenta pinçar a revista de papel, ela tá vendo a revista assim e ela faz assim, né? Então, se imagina, sei lá, que devia ter 1 aninho, alguma coisa assim nesse vídeo, né? Então, assim, só que tá tendo muita discussão, né, em relação à criança, tela, né, a ocupação digital da criança ou o brinquedo lúdico, o que faz, como é que não faz, como é que vocês, como loja de brinquedo, como distribuidores de brinquedo, entendem esse momento? Eu acho que existe um papel que é cultural, um papel que é de educação e um papel que é de geração de conteúdo, né? No nosso caso, a gente está na parte de geração de conteúdo e, obviamente, suportar ali o adulto na questão cultural e na questão de educação. A nossa preocupação é gerar um conteúdo verdadeiro, né? Então, quando um pai se conecta nas redes sociais da Toymania, ele tem certeza que aquela história que está sendo contada é uma história verdadeira. E, obviamente, que a gente toma muito cuidado em relação a o que nós vamos gerar de conteúdo, precisa ser um conteúdo que demete ali com a questão cultural e educacional. Então, as pautas que nós defendemos são pautas que têm muito a ver com o nosso público. Se esse conteúdo que eu gero, ele é uma verdade, cabe ali o pai a filtrar isso em relação ao tempo gasto, em relação às redes sociais, às mídias sociais. O brasileiro, por essência, é o público que passa mais tempo conectado. É acima de 3 horas e meia por dia. E se eu não me engano, é acima de 50% da média mundial. Nossa, então é muito tempo conectado. Faz parte da nossa cultura. Isso então, porque ainda não temos uma internet ainda que, né, que seja algo assim, que você possa, que dê né? respaldo a Imagine isso, se a hora que você tiver o 5G chegando aí, a velocidade é muito maior, né? Para você, de repente, até novas produções de novas mídias, novos formatos, e vai ficar quanto tempo? Fica mas o legal dos algoritmos é que eles distribuem conteúdos também pautado na tecnologia que a pessoa está acessando ali. Então, ele não vai entregar um vídeo super pesado em alguém que esteja conectado num 3G. Então, já existe também dentro dos algoritmos ali das mídias sociais a entrega por tecnologia, né? Vamos entrar nessa área, mas a gente tava até... A conversa em off nossa aqui tinha dado um podcast já, Verdade. né? A gente acaba 15, 20 minutos antes batendo um papo aqui e o negócio vai... A gente tava falando sobre as mídias sociais e tal, e as diversas mídias que tem.
Como é que a Toy Mania trabalha cada uma delas? Primeiro, entendendo o propósito de cada uma, né? Então, de uma forma muito rápida, se nós formos para o Instagram, cada aspecto ali que a gente tem de publicidade, né? De marketing, né? De divulgar, tem uma função diferente. Então, se nós formos lá para o feed, por stories, a gente está falando ali mais de meio de funil, conversando mais com o nosso público. Então, a função do feed do stories é gerar engajamento com o meu público. O Reels é para trazer um consumidor novo, é para trazer um público novo. Então tá lá mais no início do funil aqui, né? E as live shops que a gente tem ali desde o ano passado começou como um piloto e a gente entendeu que existe um caminho sim interessante para as live shops. A gente está falando mais da última etapa ali de funil, onde a pessoa ela investe um tempo maior naquele conteúdo que você está gerando e sim pode ter até uma compra ali através de uma live shop, e a gente entendeu que a média ali é de 8 a 10 vezes mais conversão do que um tráfego normal que eu tenho no meu site. Obviamente eu trago um público mais enxuto, um público mais engajado, e a propensão dele comprar é muito maior. No site, muitas vezes ele tem essa função da consulta de preço, etc. Então a conversão ela tende a ser um pouco menos, né? Mas você acha também porque é um pergunta e resposta imediato? Sim, né? eu acho que tem uma questão também de a live ela explica muito mais o produto, né? No e-commerce é mais uma foto, né? Então tem produtos complexos, né? Brinquedos complexos, né? Que exigem montagem ou que tem uma função eletrônica, etc. Através da live a gente tem esse respaldo maior e dá essa resposta antes De até imediato, mesmo de né? gerar dúvida, né? Você já gera a resposta ali antes de gerar dúvida. Você vê que sempre o contato é de uma maneira digital, mas ele é um contato, vamos dizer, pessoal e humano, né? Não é a máquina, sempre tem um tete-a-tete que é o que vai converter mais, né? Porque é uma proximidade, uma conexão, né? Eu digo até que esse é o meu grande desafio na Toy Mania. A gente trabalha com um produto que é lúdico, que mexe com a imaginação das crianças, que desenvolve algo nas crianças, né? E o e-commerce, ele é uma compra fria. Como eu aqueço essa compra, né? Então é através das live shops. A gente, por exemplo, tem a homepage da Toy Mania, a gente tem vitrine de vídeos curtos. Então é meio que um TikTok. Porque eu preciso aquecer essa compra, eu preciso me aproximar do meu consumidor a tal ponto de sanar essas dúvidas e de apresentar o produto de uma forma mais objetiva, né, do que uma foto simplesmente. As live shops seriam o upgrade tipo dos canais que tinham de vendas online aí. Eu acho que faz um paralelo bem legal esse, Márcio. Eu acredito que sim, assim, meio porque cada um pode ter a sua, né? Ali a dor é a mesma, né? Na TV era a publicidade lá na TV, né? O comercial de TV. E aí veio esses canais com apresentador explicando o produto. Ó, esse produto faz isso, aquilo, enfim, a função dele é isso. O Shop Tour da vida, né? Esses, né? E a Live Shop ela veio para sanar essa dor dentro do ambiente de mídias sociais. Você imagina que pode ser alguém lá no Macapá, porque antigamente tinha umas barreiras até de geográficas falando para tirar algumas dúvidas, agora uma pessoa lá e a loja aqui em São Paulo e a resposta é imediata. Então é muito legal o que proporciona, né, isso tudo, né? Não, te dá uma independência, né, de você fazer... Contato direto, né? E você pode pegar uma pessoa influenciadora, citando aí, Macapá, né, aquela região, e você está fazendo a tua venda aqui da loja de São Paulo, né? E aí você tem a logística tua de entregar. Eu acho que até foi uma pergunta que uma pessoa fez para você lá na Brin Talks. Acho que você estava falando de influenciadores, e aí a pessoa perguntou assim, olha, mas eu queria que a minha empresa tivesse o próprio influenciador, né? Acho que ele perguntou como é que ele faria
Sim, Como é sim, que ele faria isso, né? Eu acho que cada um tem a sua importância, né? O grande influenciador, ele vai trazer uma visibilidade para sua marca que talvez você demore muito, muito tempo para construir. Porém, o reconhecimento, aquela segurança, aquela prova social, né? Você precisa ter na sua empresa uma brand persona, né? Isso, brand Uhum. persona. É uma pessoa que não Representa, seja, né? que representa a sua marca, Uhum. que não seja somente o videozinho do fornecedor, Não né? é Porque a gente pega lá, não é só institucional, também né? não só institucional, mas que a gente não pegue lá o vídeo do fornecedor que ele já faz, que explica ali o produto, mas normalmente aparece sua mão ali, né? Enfim, não, eu preciso ter alguém, principalmente com marcas que tenham um crescimento exponencial, né? São marcas que realmente existe uma cara ali, né? Existe um rosto ilustrando ali toda a história que você tem por trás, né? Ela vai representar a sua história, né? Eu venho do mercado publicitário, vamos assim dizer, raiz, né? Comerciais de televisão, tal, e criar roteiro, e produzir e tal. E eu confesso que assim, eu sinto muita falta desse mercado. Até outro dia eu vi tem um comercial de televisão, não sei se vocês já chegaram a ver, de uma autopeça ou de uma marca de peça, alguma coisa, que o cara vai fazer Cara, o cara chega num mecânico e ele fala assim: meu carro tá fazendo um barulho. Aí o outro fala assim: como que é? Não, mas não é. Não, é. E eles ficam. Cara, aquilo é cômico o comercial. Então, esse tipo de comercial de televisão eu não vejo mais nas redes sociais, entendeu? Eu vejo coisas assim mais rápidas, mais objetivas, assim, não com tanta, talvez, sei lá, você pode usar a palavra criatividade, como era os comerciais, como, sei lá, roteiro, é tudo muito assim, e talvez seja uma coisa muito descartável hoje em dia, porque você rolou o dedo ali e já foi aquele vídeo teu, né? Como que é a produção do conteúdo da Toy Mania? As próprias plataformas, elas já te dão a informação do que está quente ali, né? Obviamente que para uma conta muito grande, que tem muito seguidor, a hashtag já não faz mais sentido, porque ela vai trazer um percentual muito baixo em relação ao seu público. Mas para marcas que estão começando, marcas médias, as trends, né, que são representadas ali no TikTok pelas hashtags, elas já te dão o que está ali quente no momento. E aí sim é a velocidade da produção e jogar o conteúdo o mais rápido possível. Aproveitar a onda, né? Porque a internet tem aquela questão do time. Não adianta você falar sobre a coroação do rei depois de um mês que aconteceu. Você tem que falar ali naquele momento. Então, cada um no seu propósito, né? A gente ainda consome muita TV, né? Sim. Então, o comercial de TV tem esse propósito de trazer uma coisa mais estruturada, né? Mais pensada, mais prevendo um comportamento, né? E a rede social, ela tem a função do imediatismo. Então, eu preciso ter um conteúdo que fale verdade, mas que fale o que está quente no momento e no formato adequado também, né? Não adianta você pegar um conteúdo bom e fazer um post no feed. Talvez não seja o formato adequado. Talvez você tenha que ir para o Stories ou para o Reels ou sair do Instagram e ir para o TikTok. Algumas marcas têm muita aderência com o Pinterest, por exemplo. Cada uma vai ter um propósito e você precisa encaixar a mensagem rápida e correta no formato correto também. E como detectar esses formatos, cara? A gente conversou com o Daniel, que era o cara que eu produzi, tem uma produtora aqui em Sorocaba, e produzi 90% dos comerciais que eu fiz com ele, e a gente tava discutindo esse negócio de horizontal, vertical, e aí até ele entrou no meio digital também, em campanhas políticas tal, e ele, né, se aprimorou nessa área.
Como que a gente detecta, pô, o que é melhor? Fazer na vertical, fazer na horizontal, postar no feed, postar no Reels, postar no TikTok? Como é que a gente detecta isso? Primeiro entendendo o propósito de cada um, né? Reels, conversar com públicos que não se relacionam com você. TikTok deu uma abertura para o mercado onde o conteúdo vale mais do que o seu seguidor. Shorts, a gente cria um vídeo curto para impulsionar um vídeo longo. Voltando para o Instagram, feed, eu vou me relacionar mais com o meu consumidor. Stories, também vou me relacionar um pouco mais com o meu consumidor e vou gerar uma interação maior, um engajamento maior. O que você quer? Você quer trazer um público novo? Você quer trabalhar na primeira etapa do funil? Então vai para vídeo, Reels, né? TikTok. Eu quero me relacionar mais, eu quero gerar um engajamento maior com a minha marca, porque o imprimir o seu conteúdo várias vezes na semana, no mês, é importante para reconhecimento de marca. Se você não fizer isso, você provavelmente vai ter uma marca que as pessoas não vão lembrar. Talvez ela lembre até do conteúdo que você fez, né? Até do videozinho lá que você fez, mas não vai lembrar da sua marca. Então, você precisa fazer todos. E aí, obviamente, que encaixar cada um dentro do seu objetivo. E, como eu falei, as próprias marcas, se você pegar lá TikTok Insights, por exemplo, ela vai te dar o que tá quente ali no momento, e aí produzir, inclusive com dicas de produção e desenvolvimento de conteúdo e tudo mais. As principais que você fala hoje em dia seria Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, Twitter, Pinterest. Essas são as principais que você diria hoje? Eu acredito, assim, dificilmente você vai estar lá de uma forma muito forte em todas, né? Quem vai te dar essa resposta propriamente é o seu consumidor. Eu acredito muito que é muito importante você testar, né? Você gerar o conteúdo e entender se o seu consumidor ele está aderente àquele conteúdo. E aí sim começar a investir naquele canal ou outro, né? Hoje na Time Mania, obviamente, a gente foca muito mais em Instagram, TikTok e YouTube. Mas se eu fosse uma marca, por exemplo, de decoração, eu forçaria um pouco mais o Pinterest. Então vai depender muito, né? Se eu gerasse um conteúdo mais técnico, que eu precisaria de um tempo maior, eu focaria um pouco mais no YouTube, enfim. Depende muito do que você vende e para quem você vende. Mas o que a gente estava conversando isso em off, né? Mas o que você falou tem sentido, porque um corte de um episódio nosso no TikTok, ele gerou 165 mil views. E até então, acho que tinha mil seguidores, uma coisa assim. Hoje tem 1.500, não é nada, né? Mas 165 mil. No Reels, que a gente tem 1.300 seguidores, uma coisa assim. No Instagram, você disse? Desculpa, no Instagram, né? No Reels do Instagram, ele já gerou 25 mil. Mas esses 25 mil, 23.500, 24 mil são para não seguidores. Não são para os seguidores, né? Então você falou, o Reels, ele vai enviar o teu conteúdo para pessoas que não estão te seguindo, né? É isso aí. E o TikTok, só que você vê às vezes em nível de comentário, são diferentes, né? Dá para entender que são públicos diferentes, né? A plataforma diferente, são públicos diferentes, né? A minha lógica, né? TikTok, ele prioriza o seu conteúdo, certo? Certo. Ele entrega... Foi isso que falou, né? Ele entrega o conteúdo. Independente se a pessoa te segue ou não, ele entrega numa velocidade muito rápida. O algoritmo do TikTok, ele é muito rápido para isso. Só que você não tem tantas pessoas, entre aspas, interessadas na sua marca. Eles estão interessados no seu conteúdo, né? Então é difícil você ter advogado de marca no TikTok, porque eles estão interessados no conteúdo. No Instagram, como plataforma, você já tem
mais seguidores, você já tem pessoas que realmente estão envolvidas ali no tipo de conteúdo que você produz. E aí você lança um Reels, obviamente que uma parcela você entrega para os seus seguidores e são que vão ser os advogados ali da sua marca. Então, você vai perceber que vai ter muito mais gente te auxiliando no conteúdo no Instagram do que no TikTok, justamente pelo perfil de cada plataforma. E cada uma tem a sua função, né? O TikTok, ele vai... sabe aquela... tentar fazer uma alusão ali quando a gente compra mídia de TV, né? Você quer o horário determinado ou você quer... Rotativo. Rotativo. Quando é o rotativo, você imprime, sei lá, 5, 6, 10 vezes mais do que o que você determina. E aí cabe a você gerar uma lógica, se você quer entregar muito ou se você quer entregar pouco, mas para as pessoas corretas, né? Nas mídias sociais é a mesma coisa. Então, por isso que é importante você fazer todas as etapas do funil. Em uma você vai entregar muito, na outra você vai entregar um pouquinho menos. Se você perceber, por exemplo, o Stories, ele tem pouca entrega, né? Mas a função do Stories é o quê? Gerar relacionamento, gerar engajamento, ação, né? Tanto que as funções ali do Stories põe aqui um coraçãozinho, a pessoa aperta ou responde uma enquete. A função ali... As caixinhas de pergunta. É gerar a interatividade, né? Você acha que o Facebook ficou para trás dessas duas? Não, eu acho que não. Eu acho que o Facebook, na verdade, ele bateu no teto de público, né? Não tem mais para onde crescer. E isso vai acontecer com o Instagram, isso vai acontecer... Eles vão ter que se reinventar a forma como eles... Porque bateu, né? Você já tem ali, você já atingiu o máximo do público, né? E não tem mais para onde crescer em relação a pessoas, né? A seguidores. O que está crescendo é muito anunciantes, né? Então, gera muita mídia, só que você gera mídia, você cresce o número de anunciantes para o mesmo público. O que você faz? Você divide o share. Não é porque o algoritmo tá ruim, ou porque o Facebook tá falindo e etc. É porque ele já atingiu o topo. Muitos estão querendo chegar ali, mas ele já atingiu o topo. Do O Instagram segmento dele, né? tá crescendo e vai chegar nesse momento. TikTok vai levar um tempinho ali, mas vai chegar nesse momento e assim por diante as outras vão acontecer a mesma coisa. Por isso que o Facebook adquire as outras, né? Porque já chegou no teto ali. É a forma também, né? Mas agora é uma sensação minha, assim, né? Não tô falando que é. Mas pra mim parece que, assim, TikTok e Instagram, você fala muito, lógico, do celular, mas o Facebook, por mais que ele tenha o mobile, não parece que é muito desktop ainda? Facebook? Parece que ele não é por mais que ele tenha a versão dá a impressão do celular, que ele tá meio pesadão pra agilidade dos outros, entendeu? Até o design dele, né? Até o design dele parece que não conversa com o celular tão bem. Porque eu vejo assim, por exemplo, no TikTok, eu não tinha TikTok, eu entrei no TikTok por causa do podcast aqui, não... Tá dançando lá, Márcio? Cara, faltava, Vamos seguir pra ver se ele tá... Aí é o fim do... Vamos ver quanto vai ter lá de views. Eu acho que deveria fazer alguma coisa nesse sentido pra bombar ali Vamos colocar uma enquete. Querem que eu... Não. Basta aqueles sugestão. aplicativos. Stories, enquete. Quer que o Márcio faça uma dancinha no TikTok? Sim ou não? Se bater mais de 90%, você faz. Vocês não Combinado? façam isso comigo. Vai chamar a gente, Márcio. Olha aí. É o fim do fim, cara. Pelo amor de Deus. Mas, vou dizer assim, é muito mais rápido, né? O TikTok, né, cara? Você... Plá. O Facebook, como você falou, você já dá uma travada ali, né? Você já vai, sei lá, não sei, se dá a impressão que leva você para outros caminhos. E eu acho que o Instagram tá no meio desses dois, assim, a nível de velocidade, né? Porque eu falo, é muito descartável o conteúdo. Se você não prender a atenção da pessoa ali nos primeiros segundinhos ali, ela... Não, e o legal é fazer essa mesma analogia com e-commerce, né? Por exemplo, Shopee só pelo aplicativo, né? Então, por isso que o formato ele é muito importante. Além da mensagem ser algo muito relevante para o seu consumidor, o formato ele é tão importante quanto, porque o formato pode matar o seu conteúdo, né?
E, e eu acredito muito que a percepção que você tem, eu acredito que eu também tenho. Você estava perguntando ali, eu estava imaginando Meio que ali. pensando, não tem um negócio, um foi feeling, eu né? tive também Mas essa... eu acredito muito que tem a ver muito com o momento ali da pessoa, né? E também com o público, né? Sim. Assim, já existe uma parcela relevante ali da sociedade brasileira que já nem usa mais o O Facebook Facebook, e começa a usar ali muito mais o Mas você Instagram e acha que de etc. repente a própria meta lá, e eles falaram assim, não, vamos dar uma segurada no Facebook, você falou, o design do Facebook já dá a impressão que ele está um pouco ultrapassado, vamos dar uma segurada aqui para que se fortaleça o Instagram que é deles também, né? Ou se eles investem ali, de repente eles acabam matando, ou são públicos eu diferentes, vou você acha? nesse. Vou nesse porque eu vejo pelos meus pais, eles consomem mais Facebook. Acho que tem um público mais velho lá ainda, ele usa o Facebook. Tipo, eu já não entro há muito Você tempo. estaria usando o Orkut ainda, né? Eu estaria. Nas comunidades lá. Márcio dançando no TikTok. Aí o pessoal. Eu ia criar essa comunidade lá. Porque. Não, não sei, o que você Acho que o acha? importante é realmente estar antenado na evolução, né, das plataformas e até mesmo na inserção de novas plataformas, né? O TikTok no Brasil, ele bombou muito nessa época da pandemia, né? Uhum. E a gente via muita dancinha ali, né? E aí, com a evolução, a gente entendeu que não tem só dancinha ali, né? Tem outras coisas, inclusive... Ah, TikTok já até anunciou ali que entre esse ano, que eu acredito que não vai acontecer tanto, mas o ano que vem com certeza, é transformar esse negócio num e-commerce, né? Num e-commerce pautado a conteúdo. Já existe operações nos Estados Unidos, China, enfim, e no Brasil eles iam testar esse ano, mas parece que prorrogaram ali para o ano que vem. Então, é importante que, como marca, você esteja nesses. Todos, né? E entender onde que o seu público tá e forçar um pouco mais ali, né? Acho que o teste, ele nunca é demais. Então, joga um conteúdo lá, vê se tem aderência, se tiver, continua, insiste um pouquinho. A frequência também, ela é super relevante, né? Nesses testes, enfim. Porque como uma parcela da sociedade um pouco mais de idade, pode ser que o Facebook ainda seja super aderente e tudo mais. Outra parcela já vai preferir o TikTok, outra parcela já prefere o Instagram e assim por diante. Mas mesmo que não seja um carro-chefe, sei lá, tal plataforma, tal rede social, você ainda tem que estar em todos, né? É Ainda tem que importante estar você presente, pôr o né? pezinho ali e testar. Mas o tá em todos tá frequente em todos também, né? Não adianta você estar em todos e você não Sim, alimentar, né? sim. Porque eu não consigo, assim, quantas pessoas eu sigo no meu Instagram particular? Sei lá, 800 pessoas, não são pessoas, né? São, enfim, 800, mas eu vejo tem hora 4.000, a pessoa tá seguindo 4.000 contas, como é que consegue, como é que esse conteúdo chega? Se você não postar, ele não vai te entregar, né, o conteúdo. Então, você estar em todas as redes sociais também ter que trabalhar todas as redes sociais com a frequência, né? Eu acredito muito que quem vai determinar a frequência é o seu consumidor. Se naquela plataforma ele está consumindo aquele conteúdo, insiste. Se você fez o teste e naquela plataforma ele não consumiu tanto, deixa um pouquinho de lado, testa em outra. Obviamente que você tem que ter ali as suas redes que você mais vai potencializar, mas você não pode esquecer das que estão vindo e que podem se tornar uma grande rede social, né? Tem TikTok mesmo, né? Tinha muita rejeição de marca no começo, mas quem colocou o pé lá primeiro, obviamente ganhou mais seguidor muito mais rápido, porque estava ali naquela demanda alta com pouco conteúdo. Então, quem gerava conteúdo ganhava
essa demanda, né? O Shorts é assim, né? O Shorts, ele não tem uma aderência tão grande aqui no Brasil, mas ele tem, daquela parcela, ele tem um consumo grande. E existe uma pesquisa que só 20% das pessoas que consomem Shorts produzem para Shorts. Ou seja, você tem muito mais consumo do que produção. Entra lá e começa a produzir. Você vai ter uma parcela ali do público que vai aderir. E se isso crescer, consequentemente você cresce também. Por isso que eu acho que é importante testar e estar atento ali às novas plataformas que vão surgir. Você acha que é possível surgir uma plataforma nova aí de um formato diferente? Ou você acha que todos os formatos já... É difícil, né, eu você não falar, duvido, né? eu não Mas duvido não, porque o vídeo curto é um formato de vídeo, porém, numa roupagem nova que tá super em alta, né? Então... O vídeo curto você fala de 1 minuto, de 1 minuto, 1 minuto e na meio? verdade, Reels, TikTok, né? Que a gente estava muito mais acostumado, YouTube, né? Aqueles vídeos mais longos, etc. Aí veio uma demanda de vídeo curto, que são os cortes, ou até mesmo uma produção mais rápida ali, né? De começo, meio e fim. E agora está super em alta, né? Então, é difícil você prever alguma coisa, mas eu não acredito no impossível. Aliás, eu acredito que possa vir novos formatos, que possa vir novas plataformas e pegar uma parcela da população ali que pede algo diferente. Mas você acha que tem alguém pedindo ou o público já se... Saturou? Não está saturado ainda? Eu acho que não. Márcio, por incrível que pareça, você fez a pergunta que eu ia fazer certinho, mas transmimento de pensação. mas eu acho que a gente sempre acha que tem tudo atendido, né? Até chegar um outro, a gente fica surpreendido pelo caso, né? Porque imagina, se a gente chegasse agora pro Eduardo e falasse, você tá vendo alguma lacuna aí que não tá preenchida? Se ele soubesse, ele faria e ganhava um dinheiro, mas não é assim. Mas aí depois vai lá, aparece um negócio, a gente acha que tá tudo completo, aparece um vira-moda, estoura, se tem aderência ali, acabou. Não, como surgiu os podcasts, né? Como surgiu o podcast, como até, assim, porque a gente tinha um pensamento de que redes sociais não poderia ter publicidade, né? E agora tem. Aí a gente tem um pensamento de que Netflix não pode ter publicidade. Agora tem. Mas eu estou na rede social e eu não estou no meu momento de compra. Pelo contrário. A maioria dos reviews e das pesquisas relacionadas a produtos, elas já estão sendo feitas no TikTok, né? Hoje você vai fazer uma receita de um bolo. Você vai naqueles portais onde ele te dá o passo a passo, ou você vai no YouTube, ou você vai no TikTok para aprender esse negócio muito mais rápido, né? Então, o consumidor, cada vez mais, ele quer um conteúdo relevante, e aí a relevância não está associado a se aquele conteúdo ele é um conteúdo didático ou não, ou se ele é um conteúdo pautado em alguma métrica ou não, tem que ser relevante para ele, e rápido. E os formatos, as plataformas, elas precisam entender que o nosso consumidor ele é assim. Tanto que veio o TikTok, pegou uma parcela da população que queria algo muito mais rápido, algo muito mais dinâmico, e aí vem o Reels meio que copiando. Né? O próprio Stories, né? O Stories, ele foi o Snapchat, né? uma cópia do Snapchat, porque existia ali Mas ele engoliu o Snapchat, né? Porque o Snapchat não tem. Tem mais? Tem, né? Eu acho que até Tem, mas não é. Ele tá ali no submundo veio, das redes sociais. Mas veio ali uma grande marca com um poder de produção muito grande, Muito que é a maior. Meta, e adequou a plataforma dele a esse tipo de consumo, né? Mas é muito interessante isso, né? Porque a gente, até pouco tempo atrás, tinha Instagram, não imaginava que precisava de alguma coisa
que tinha um espaço ali. Chega o TikTok, cria um espaço com um pouquinho de diferença e o público é totalmente diferente, né? É. Então ele tem umas coisas que a gente não é capaz de enxergar ainda, Não, né? mas eu fico pensando assim, a pessoa quer assim, um conteúdo de relevância e o mais rápido possível, né? Para ela. Você acha que isso é a ansiedade da pessoa hoje em dia, que ela quer ver aquilo lá urgente e ela não consegue mais? Ela não vai assistir o podcast nosso de 2 horas, mas de repente ela vai pegar ali os trechinhos de 1 minuto e meio ali que você consegue cortar, né? Mas isso é a ansiedade da pessoa? Você acha que o público hoje em dia entrou nessa ansiedade e não consegue mais sair de sentar, assistir alguma coisa mais demorada? Eu acho que pode ser a ansiedade, um caminho, mas também tem muito a ver com o algoritmo, né? Você abre o celular, você não pensa assim, eu vou gastar aqui 1 hora do meu dia vendo videozinhos. Só que se você não tomar cuidado, vem um outro, aí o outro, e o outro, Você vai ver, e foi o 2 outro. horas. Você gastou? Então, acho que o algoritmo, ele também influencia muito nisso, né? A gente, infelizmente, não tem nenhuma métrica hoje da quantidade de aberturas do TikTok ou do Instagram e etc. A gente tem esse período de horas, né? De 3 horas, mais de 3 horas e 30 minutos por dia. Mas eu fico me perguntando quantas vezes para somar essas 3 horas? Porque tem o cara que pode passar o dia inteiro, mas tem a pessoa que Picado, abriu né? ali logo quando acorda, e aí abre um pouquinho depois, enfim, na somatória gasta-se ali 3 horas e pouco ali do seu dia nas redes sociais. Mas o algoritmo, ele tá ali para tentar fazer você ficar um tempo maior, né? Tem aquele filme na Netflix, daquele documentário Dilema das Redes, que mostra ali mais ou menos não, né? Como é que funciona o negócio. Uhum. É óbvio, né? Esse é o produto deles, né? Sim. Eles querem que você, quanto mais fique ali preso ali na tela e fique olhando tal, mais vai ter público, mais vai ter engajamento, aí vão vir os patrocinadores, porque tem que mostrar a marca tá ali, né? Hoje você não vai fazer um outdoor, né? Que a pessoa, ela tá todo mundo com a cara né? Você entra num ônibus, né? Um ônibus público aí e tal, tá todo mundo ali, elas não estão mais olhando a paisagem, tá todo mundo com a carinha ali, então ela quer que você fique ali, né? Quer reter, né? Reter o público. O jogo é de retenção, né? Obviamente que tem a atração, né, do público, mas o grande negócio ali é como você consegue reter, né? Como você gera um podcast com assuntos tão relevantes que você consiga reter a atenção da pessoa, né? Como eu vou fazer um Reels que eu consiga reter ali a atenção do meu consumidor. Então, acho que a premissa de quando a gente vai gerar um conteúdo eu vou gerar ou não retenção nesse conteúdo. Porque é isso, né? A gente busca isso, né? É como você falou, antigamente era o outdoor, era a TV, o jornal, o folhetinho no semáforo, enfim. Hoje o jogo mudou um pouco, mas a dor é a mesma. Como eu consigo reter? Porque você imagina nesse cálculo aí de acho que é 3 horas e meia no Instagram. É mais ainda, né? O brasileiro, você tá falando, né? O brasileiro, mas né? você imagina. Porque, que assim, é 50% maior do que a média mundial. do que a média mundial. Não, você vê como a população não deve estar presente no momento, né? Porque se você fizer uma divisão, sei lá, a gente, na média, 8 horas de dormindo, então são 16 horas acordado. Então, a cada, sei lá, 1 hora, quase 15 minutos de 1 hora você tá no celular e 45 você tá fazendo alguma coisa. Olha que conta doida. Isso é 1/4 da hora. assustador ou não? Você acha que é assustador isso? Por isso que eu acredito muito que exista uma parcela cultural e educacional, que na verdade precisa existir uma parcela cultural e educacional muito forte. A gente, como gerador de conteúdo, nós queremos que a pessoa fique muito tempo, né?
Obviamente, como uma empresa de brinquedos que tem ali a sua responsabilidade social, qual que é a minha função? Gerar um conteúdo de qualidade que a pessoa, no mínimo, aprenda alguma coisa ali com o meu conteúdo. Mas eu acredito que, assim, como ser humano, eu acredito que seja preocupante. E você acha que Caminho sem volta, né? Eu acho que é meio sem eu ia volta. entrar nesse. Você acha Eu que acredito que a gente terra não de ninguém, virou terra de ninguém, a internet? Você acha que teria que ter uma regulamentação? Não regulamentação no sentido de penalizar, ou, na verdade, ah, não é uma de cultura. censura, tô falando, da Sim. regulamentação de você ter pô, não pode passar daqui, migão. Se passar daqui também já, Uma né? ditadura ali. Não, eu digo assim, porque você pega YouTubers, vamos falar de YouTubers. Pô, tem uma época aí que os caras que faziam os tais desafios, os negócios assim, que era absurdo, tinha gente que corria risco de vida, né? Os caras abusavam da coisa. Então, meu amigão, assim, não pode ir daqui para lá. Fica aqui dentro desse. Isso não quer dizer não estou falando de censura, estou falando de regulamentação, você ter uma regulamentação, de você ter um controle do negócio, né? Eu acredito que já exista um pacote de leis, né? O que eu acredito é que a gente entende que em alguns ambientes o ambiente é maior que a lei. Vou citar um exemplo, estádio de futebol. Sim. Aquele ambiente parece que ele é maior que a lei que já existe, né? E nas mídias sociais eu acredito que seja a mesma coisa. Existe uma lei, né? Se eu te xingar aqui, já existe uma lei contra isso, né? O que eu acho é que a gente não entendeu que nós estamos em sociedade, né? E já existe uma lei que penaliza a sociedade se ela descumprir. Só que em alguns ambientes parece que a coisa não existe. Então, eu acredito muito que a evolução seja a gente inserir a internet, o estádio de futebol, ou qualquer outro lugar dentro da lei. E algumas adequações, obviamente, por conta do canal, por conta do local e etc. A Toy Mania trabalha com influenciadores digitais? Sim, acho que faz parte já do nosso negócio, né? O brasileiro também é um público que responde muito bem a essa influência, né? A gente consome sendo influenciado, e aí tanto um influenciador digital como se você me indicar um livro, eu vou consumir porque eu confio ali na sua indicação, né? E o influenciador, o grande, ele tem o papel dele. Mas eu acredito bastante no micro e no nano. Você comentou isso na Brin lá, eu vi, né? Eu vi, assim, não eu, né, mas é uma grande tendência do mercado transformar o seu cliente num nano influenciador. Ele já defende a sua marca. Se ele receber por isso, ele vai defender muito mais. Então, eu acredito muito. Mas você acha assim que o influenciador é melhor? Você pega um influenciador de 1 milhão de seguidores, ou você pega um influenciador de 20 mil seguidores? Vamos dizer, você falou alguma coisa, acho que pro pessoal de Laranjal mesmo, de pegar influenciadores regionais, né? Às vezes a pessoa ali tem 5 mil seguidores, mas o engajamento dela é bom. Sim. Então você não pode descartar, não, né? Porque às vezes você olha assim, não, eu quero. Quantos seguidores você tem? Né? Cai muito nisso daí, né? E se você for ver as métricas do negócio, não é bem assim. Ele pode ter 1 milhão, mas o engajamento dele é baixo, né? Sim. Mas eu acho que tem uma coisa que o Eduardo falou que faz total sentido nisso aí, que é você saber o que você quer, né? Às vezes não precisa de um grande, você tem um pequeno ali que fala diretamente o que você precisa, é muito mais forte e atuante ali, né? E tem espaço para todos, né? Por exemplo, vou lançar um produto novo. Eu acho que é legal você lançar com alguns grandes, né? Porque você gera o desejo. Mas eu quero vender esse produto. Não vai ser o grande que vai fazer você vender. Aí é do micro para o nano que ele vai gerar ali a sua conversão de venda. Então tudo tem o seu papel, né? Depende muito do que você quer naquele momento. E a nível de publicidade infantil, no caso, assim, você pega assim, como é que você vê os kids, os influencers aí,
o pai tá forçando a criança ali, aquilo é hoje em dia um sonho da criança. Ela não tem mais um sonho de ser o jogador de futebol, esse tipo de Modelo, coisa, né? Modelo, ela quer ser influencer, né? Mas aí você cai numa área que é a área da publicidade infantil, né? Que a gente tá bem travado nesse assunto, né? A gente não... acabou que existem algumas regras ali que a gente tem que seguir, que não pode mais, né? Por exemplo, merchan de criança, até por isso acabou os programas infantis, porque a publicidade não entra mais, não tem receita, não tem programa nas TVs abertas, vamos dizer assim. Mas as crianças assumiram o papel na rede social, né? No YouTube, por exemplo. Embora tenha o YouTube Kids, mas como é que a gente trabalha esse assunto? Ele é bem delicado, né? Porque, por um lado, como sociedade, eu acredito que possa sim existir em algum momento algum tipo de exagero, né? Assim, na Brim mesmo você vê crianças que se divertem fazendo aquilo, que você entende que ali é algo que ela gosta, e você vê algumas que não se divertem tanto, né? Uhum. Então, existe um exagero, e eu acho que tudo que tenha um exagero é ruim. Tem que ter um meio termo ali. É um assunto bem delicado para a gente tratar, mas eu acredito que os extremos sejam problemáticos, né? Acho que o meio termo ele é super importante. Precisava achar, né? Um formato ali, aqui, até aqui, porque eu falei, Porque você gera põe o em dois muros. reforço social, Sim. né? A criança indo lá e abrindo um brinquedo, ele gera um reforço social para você consumir mais. E eu não digo consumir em comprar, mas às vezes consumir mais o conteúdo, né? Te gera uma segurança maior. Mas é um assunto delicado Aí entrou o negócio do e consumismo da criança, né? E aí foi, acho que talvez por isso que foi o gatilho de se começar a segurar a publicidade infantil, né? Por causa do consumismo e tal. Enfim, como você falou, é um assunto que é complicado de você abordar, porque você acaba esbarrando, às vezes, em situações que, sei lá, são visões. sim. Tem os dois Mas eu tipos de acredito que visões, cara. assim, você utilizando um influenciador 18 para cima ali, ele fala a mesma mensagem que talvez uma criança poderia falar. Porque qual que é a ideia central? Eu vou comprar um produto e eu preciso entender se esse produto cabe naquele meu momento de consumo. Preciso ter um reforço social. Quem vai entregar a mensagem talvez seja o menos relevante. Que aí é onde a gente fala de o grande, o médio ou o pequeno, né? Você precisa ter um reforço social para comprar ou não, ou para consumir ou não um produto. Quem entregou a mensagem talvez seja menos relevante. Então, a criança, ou o adulto, ou o adolescente, enfim, eu acredito que você consiga desenhar uma estratégia independente de. Eu penso assim que, às vezes, a gente que trabalha com marketing, é óbvio que, né, fechou uma porta aqui, mas abriu Várias tantas outras. outras, né, que você consegue. Mas como eu falo assim, às vezes eu vim de uma área que você podia fazer, trabalhar com as crianças, né, e podia... Hoje está complicado até ter uma criança numa embalagem de produto, Sim. né? E você vê muito conteúdo só mão, né? Às vezes brincando e tal. Mas eu fico pensando assim, né? Mas o produto é para criança, cara? Por que uma criança não pode brincar com o produto? O que eu falei dos extremos, né? Acho que o extremo ele é perigoso, né? Extremismo é perigoso. Acho que o meio termo... Eduardo, você sabe qual é o meio termo? Não. Mas teria que sentar e se conversar, né? Eu acho Porque que é uma discussão muito ampla, muito técnica, e eu acredito que no mercado a gente tem pessoas que têm total condição de ter esse nível de conversa. Acho que precisa ter o fórum, né?
Assim, vamos falar de algoritmo, Uhum. né? Eu tava pensando aqui a nível de, assim, a gente fala de criança, tem hora que eu paro para pensar, assim, mas será que não é bom mesmo? Porque se já se expõe tanto a criança tendo toda essa regulação, imagina se não tivesse nada, né? Quanto que não seria esse... E aí, o tal do algoritmo que entrega, que não entrega, tal. Você consegue explicar para mim o que que é esse O abençoado do algoritmo? Ah, Vindo do latim, algo. É algo... Você como um profissional na de verdade redes, é um né? pacote de regras, né? Pacote de regrinhas ali que, obviamente, a gente não entende todas as regras que estão por trás, mas existe um pacote de regras. Vamos citar um exemplo? Existe um algoritmo pro Reels, existe um algoritmo pro Stories, existe um algoritmo pro Feed e assim, consequentemente, as outras plataformas. Porque às vezes a gente fala assim, não, é o algoritmo do Instagram, mas tem, dentro desse algoritmo do Instagram, a gente tem 4 vertentes, O né? algoritmo virou uma divindade, né? Não é o algoritmo que faz isso. O que eu entendo é que, assim, tem algumas regras básicas, você entendendo o porquê, que a gente já explicou, cada um entrega para uma parte, etc., e tendo um conteúdo relevante, estando no momento certo, com a mensagem correta e no formato correto, e também usando uma tecnologia correta, você já fez ali mais da metade da sua lição de casa e, consequentemente, isso vai entregar. Eu estou entregando um conteúdo legal, num formato legal, numa qualidade legal, e para o meu consumidor, que ele quer aquele tipo de conteúdo, e no momento correto. Isso eu acho que já resume muito bem essa história do algoritmo, se nós fôssemos traduzi-las, né? Obviamente que ali tem algumas coisas que a gente nem tem conhecimento que vai prejudicar ou não a entrega. Mas fazendo essa liçãozinha de casa ali, eu acho que a gente consegue entregar muito bem pro nosso consumidor. Porque às vezes eu vou fazer um tráfego do canal no YouTube, né? No Ads lá. E do Maurício mesmo, cara. Bloqueou lá de novo. Tava fora das diretrizes do Google lá. Agora, não fala o que que é, entendeu? Não sei o que que foi falado. O episódio passado do Maurício da Grow. Não sei o que que a gente falou, alguma coisa aqui, e bloqueou. Aí você entra com o recurso lá tal, e aí eles... eu não fiz alteração nenhuma, porque lá dizia que era para me fazer alteração no que tinha que fazer. Cara, eu não tô vendo nada aqui, né? E aí eu entrei lá com o recurso lá. Talvez seja uma marca citada, né? Ou, por exemplo, aquela velha história da trilha sonora, né? Que o TikTok já é um pouco mais maleável para isso, né? Em relação... Não digo nem o TikTok, mas os artistas mesmos já são mais maleáveis no TikTok, né? Você pode usar lá a musiquinha e para eles é interessante isso que eu ia viralizar, falar, né? Enfim, às vezes palavras específicas são bloqueadas, né? É a mesma coisa na publicidade infantil, né? Sim. Tem algumas palavras ali que você não pode utilizar. Sim, não pode ser imperativo e tal. Enfim. Aham. Então, mas a resposta com certeza vai estar lá dentro da FAQ. Em algum lugar você vai ter lá algumas. Mas que jeito você tem que ler tudo aquele, né? Assim como lá na TV, né? Quando a gente produz lá a TV e você precisa ter um roteirista específico para aquilo, né? Porque um roteirista para comercial de TV é diferente de um roteirista de filme. Então é a mesma coisa para as redes sociais, né? A gente se especializar na plataforma é difícil. Mas eu digo que não é impossível, não. Acho que dá para fazer bastante coisa. Mas você, por exemplo, na Toy Mania, vocês têm um departamento, assim, sim, considerável para poder trabalhar né, em todo esse conteúdo, né? Nessa estrutura que vocês têm, né? Sim, a gente divide ali a nossa área de marketing
em várias frentes e uma delas é de social media. Tem lá SEO, tem performance, tem a CRM e assim por Não dá diante. para uma pessoa só Não, fazer não tudo tem isso, o né? sobrinho, né? Ah, meu sobrinho faz. não dá. Porque É a gente difícil. trabalha, eu trabalho, né, nessa área e tal, e enfim, e às vezes você fala assim, cara, não dá para Não você, dá. cara, você tem que criar o conteúdo, você tem que postar o conteúdo, você tem que responder as mensagens, você tem que fazer o tráfego, você Não tem que, dá. cara, não dá, você tem que ter um profissional ali, de repente você pode até ter uma pessoa que, tá, ela faz porque a pessoa que gera que faz o tráfego não é a pessoa que cria conteúdo. Não, Uma não. trabalha com a razão, outra trabalha com a emoção, né, cara? Não é a Não. mesma Redator. característica, né? E gerar tráfego para as mídias sociais é diferente de gerar tráfego para um site, Uhum. como é diferente de você gerar um tráfego para uma loja física. Tudo tem a sua parte racional ali, né? A gente, como empresa de brinquedos, a gente precisa entender muito de pessoas, né? A gente vende sonhos, né? A gente é o meio da chegada do presente do Papai Noel, se a criança se dedicou ou não, ela está ganhando aquele presente ali, e a gente precisa entender da necessidade ali da criança. Mas para chegar até esse entendimento, tem um pacote de regras e um pacote técnico que você precisa executar. Então, cada pessoa tem a sua função ali dentro do marketing, como em todas as outras áreas da empresa, mas é que muitas vezes a gente rotula o marketing como algo simples, né? É marketing. Não. Você põe Especialista num em pacotão CRM é uma só, né? coisa, É. especialista em social media é outra coisa, em performance é outra coisa. Não, E assim, ainda- social media. Dá trabalho o podcast, Márcio? Misericórdia, cara. Parece simples, né? Não, parece simples, cara, mas Até assim... fazer, né? E olha que assim, você é meio que do mercado já, e então, ele e vê. aí, cara, você pega, a gente faz, grava, né, gravado, tal, a gente vai aí para fazer os cortes, você vai lá, você põe, você edita, você vai Legenda. legenda. Ah, mas hoje em dia o Premiere legenda para você tudo, cara, tudo bem, mas você tem que conferir, você tem que ver lá, não e vem. passa, e se bobear ainda passa alguma Às coisa. vezes, sabe o que eu já percebi? Conforme a dicção da gente, Também. como é que ele, entende, ele vai. Como ele busca, né? Ele vai fazer a transcrição lá, então você tem que corrigir, não tem ponto, tem vírgula. Ou se também, se você quiser fazer tudo deixa lá do jeito que vai. A gente tem um certo capricho nas coisas, né? E fazer. Porque você muda todo o sentido da conversa se você tiver uma vírgula errada. Isso Sim, legendando, sim. você vê que você pode acabar com. A gente poderia pegar um corte que ia acabar com o Eduardo, por exemplo. E não nada que tirar do contexto. sim, né? sim. Então isso. Mas isso agora para você, Márcio, até. Mas vocês não vão fazer isso aí não, né? Depende, se for pra depende, depende, se Eduardo, for aí pra. a gente Tudo pela A audiência. gente assinou um contrato ali que tava tudo. E já tem um Você corte. não assinou um contrato? Já tem um corte no começo seu que vai rolar, que você tá aprovando a gente aqui. Então Até porque você não imagina, mas já tá nessas luzes aqui, tem umas câmeras também que gravam o dia que você chegou Tudo aqui. certo. Mas você vê como dá trabalho que se você cria um conteúdo, vamos supor, para Instagram, você vai só replicar no que seja Facebook, LinkedIn, TikTok, que for assim, você já vai ficar o dia inteiro só pegando a mesma coisa e só postando. Só postando, Ele já né? demora assim, né? Não, os 30 segundos que o consumidor assiste, muitas vezes pode durar 1 hora, 1 hora e meia em relação a gravar. E, sei lá, vou gravar um produto, tem que montar um cenáriozinho. Aqui mesmo, né? Podcast, né? Monta o cenário, passa o som, ajusta alguma coisa, e depois tem o pós, gravação, enfim. É trabalhoso. Por isso que a gente realmente precisa de ferramentas legais, né, adequadas ali pro fim, e tecnicamente está lá muito, muito linkado às mudanças, né? Porque o que a gente entende de social media hoje talvez não seja o que a gente vai entender um pouquinho mais
passando ali 1, 2, 10 dias, enfim, 1 ano, pode mudar muita coisa. Agora, Então, tá antenado é muito importante também, né? agora eu vou te falar uma coisa. Hoje, por exemplo, porque isso, a área de marketing ele já era essencial em qualquer empresa. Sim. Hoje, com o digital, é É imprescindível. imprescindível, não é? Porque assim, o que que a gente vê no mercado que a gente atende bastante, que é o de brinquedo, né? Que ainda tem parece que o marketing ainda é meio limitado a alguma coisa até bem mais atrás, e, por exemplo, até um marketing poderia rolar até como um podcast, por exemplo, sabe? Então, o pessoal parece que ainda não pegou no tranco de que o marketing digital ali, ter alguém, não só mais só o sobrinho, vai ter que ter sobrinho do outro e do outro e do outro, não dá mais para ter um time de uma pessoa ou duas só, né? Isso é uma coisa que hoje Mas eu acho que é uma maturidade construída, né? Existem segmentos que já estão muito mais avançados do que a gente no brinquedo. Por isso, no começo lá, eu falei da importância de vocês ali, né? Porque ajuda a gente a consolidar este modelo, né? Eu preciso de uma pessoa X para tal função, da Y para outra função. E como que a gente descobre isso? Ou vivendo e errando, ou aprendendo com as pessoas. E o podcast, ele é um meio de aprender com as pessoas, né? Hoje em dia, a gente quer alguma informação, a gente não vai olhar lá. Brinquedo, por exemplo, né? Tem um manual. Você já leu algum manual de brinquedos nos últimos 3 anos? mais fácil no YouTube. Sim. Você pegar ali como é que Então, funciona, o podcast, né? o de vocês, principalmente falando do mercado de brinquedos, tem a sua importância, porque ajuda a construir essa maturidade. Então, eu acho super relevante e a gente precisa apoiar. Quem dera nós tivéssemos 10 podcasts no mercado de brinquedos, porque nós estaríamos num mercado muito mais maduro do que o atual. Porque o que eu percebo, né? Você vê um vídeo de 30 segundos e às vezes o cliente acha que demorou 30 segundos para fazer também. Nada, né? Ali, ó, gravei, né? Porque tá tudo muito simples, né? Assim, a impressão que dá, não, faz aí com o celular mesmo, faz. Cara, mas tudo bem. Mas Aí vê o do Luizinho do lado lá e fala, nossa, mas o dele tá melhor, por que será, né? Tem iluminação, Então, querendo ou não tem um roteirozinho, né? Por mais que seja menor ali do que um comercial de TV e tudo mais, mas tem todo um porquê por trás, né? Um post da Toy Mania, a gente tem uma matriz lá. Um post da Toy Mania tem, sem exagero, umas 20 a 25 perguntas que a gente precisa responder. Para quem o que vai ser falado, em qual plataforma vai ser postado, qual vai ser o objetivo e assim por diante. Então, porque você pega esses youtubers mais que já começaram aí, por exemplo, Peter Jordan, os caras que geram um conteúdo assim para o mesmo pessoal de curso e tal, você vê a estrutura dos caras, meu. Entendeu? Os caras têm um roteirista, tem tudo. Dá a impressão que o cara senta lá na câmera lá, ele montou um cenáriozinho de fundo e ele fala e acabou, né? Mas não tem toda uma estrutura por trás. Ele tem uma agência lá dentro. É uma agência, então, né? Tem toda uma estrutura, mas essa estrutura ela também não pode criar uma barreira para você começar. Acho que isso é muito importante. Sim. O começar é o passo mais importante. Tem razão. O criar a estrutura tem razão. Sim, ela vem com o tempo que aí você vai tendo que se aprimorar e fazer coisas melhores, aí você vai criando a tua estrutura. Você não pode se acomodar ali. Sim. Se você tem só um celular e aquilo que você tem para fazer, faça. Faz. Legal. Não posso me acomodar com isso durante muito tempo, né? Então, a estrutura ela é muito importante. E é aquilo que você traduziu como carinho. É uma estrutura, é o cuidado ali, né? Você tem todo um passo a passo que você, a sua equipe tem que desenvolver para colocar um podcast no ar. Mas você não teve essa estrutura logo no começo. Você teve que começar de alguma forma. Então, sim, todos eles começaram, né? De uma forma pega lá os vídeos antigos e vê um negócio. Você passa meses, às vezes, você já vê uma evolução. Vai passando anos, você vê uma evolução muito maior. Então, a dica começa. Sim. Aprenda,
Desenvolva uma metodologia, um processo e vá num caminho de evolução, né? Você acha que com que frequência vocês postam? Como que é a frequência? Você acha que a frequência em postagem ela é importante? Ou posta hoje, ou é óbvio que tem as métricas, né? Qual horário a própria rede social te dá as métricas lá, né? Mas assim, eu vejo muito o que acontece é o seguinte. A pessoa começa, de repente, ela posta hoje, posta amanhã, posta depois ela para, daí ela volta a postar daqui 5 dias, daí ela posta. Isso não ajuda em nada, né? Não, a frequência ela é muito importante, né? Não existe ali um racional de, você tem que postar uma vez por dia, 2 vezes por dia e etc. Quem vai te dar esse racional é o Analytics da plataforma ali. Algumas pessoas elas precisam postar mais, outras pessoas menos, mas a frequência ela é importante. A disciplina de ter um calendário, de gerar um assunto relevante, etc., é importante. Dá um exemplo. A sua métrica que você está analisando é trazer consumidor, cliente, trazer audiência, né? Então, vou lá postar 50 Reels por dia, porque eu vou trazer audiência, porque o Eduardo falou que se eu fizer Reels, eu trago audiência nova. Mas você pode estar brigando entre você ali pela sua audiência. No final do dia, os 50 te trouxe uma média maior ou menor do que o dia anterior que você postou 2? É essa a conta que a gente precisa fazer. E assim, com a questão também, como eu falei, né, de gerar visibilidade para o mesmo usuário num período X ali de tempo. Quem vai te dar essa métrica é o próprio Analytics. Fazendo o cruzamento de um dado com o outro, você chega ali na sua média de visualização da sua marca ou do seu conteúdo, porque também é importante você replicar o conteúdo para o seu público, né? É importante você falar com consumidores novos, mas também gerar um engajamento ali mínimo que seja com o seu consumidor. Eu tive a ligeira impressão que, assim, teve um post que eu fiz e a impressão que eu tive, ele estava performando bem, ele estava tendo visualizações, uns, sei lá, 5, 6 dias. Eu postei outro, aquilo parou. Mas ou isso é só impressão minha, foi? Sei lá, você pode ter postado no primeiro dia e ter tido um assunto relevante e legal. Mas no segundo eu também tive um assunto relevante. Mas sei lá, o algoritmo. O Brasil ganhou a Copa. Teu assunto já não... Não é. Então, não é só o seu assunto, né? É o que está acontecendo em torno. Por isso que a gente não consegue fazer teste AB em redes sociais. Como que você faz um teste AB? Então, e você ali não tem a mesma base. Faça AB, né? Faça não teste AB, base. mas eu nunca... Não tem base, né? Porque, assim, você pode... não, eu vou pegar o mesmo post. Mas se você posta 10 minutos antes ou 10 minutos depois, você pega uma rede totalmente diferente comportamental, né? Então... Sim, não é o seu post, ou não é o dia, ou às vezes até, como eu falei, né? Como que a gente determina o horário, o melhor horário para o post? Mas meio-dia é o que eu tenho mais engajamento. Beleza, aí meio-dia o Brasil ganhou a Copa. Não é meio-dia, mas... Então você tem que estar muito antenado. Você tem que estar muito antenado, né, cara? Sim. Deu agora, vendo por esse lado, assim... teria que ter o cargo do antenado também. Da pessoa que fica ali e fala assim, olha, tá acontecendo tal, tá acontecendo... Embora todo mundo esteja, né? A todo momento ali, né? O segredo, na verdade, é você ter dados e transformar esses dados em informação, né? Porque dado tem um monte, né? Mas qual é a informação que eu tô tirando daquele dado, daquele conjunto de dados? E aí, muitas vezes, cruzando plataformas, inclusive, né? Tendo um lugar concentrado que você tenha o maior número de informações possíveis, você consegue tomar essa decisão rápida, né? Eu já falei aqui, assim, e vou repetir. Se eu tenho uma indústria de brinquedos, eu teria acho que um setor de inteligência lá dentro. Cara, porque...
com a TV, você tinha as campanhas, você tinha as pesquisas, né? Tá lá, o Ibope, aquelas coisas. E aí, às vezes os canais vinham, todos que vinham estavam sempre na liderança. Falei, caramba, qual que tá, né? Porque, só que daí, pegava a pesquisa, não, mas eu tô em primeiro em tal situação, o outro tá em primeiro em outra situação, né? Mas hoje você tem uma coisa, assim, muito mais refinada, né? De você conseguir chegar no público Sim. que você quer. Pode falar marcas aqui? Pode. Passamos uma situação na Toy Mania. Porque assim, a gente que é um pouco mais maduro, a gente estava numa zona de conforto também, né? Então vinha alguém oferecer um produto pra gente e falava assim, não, vai ter filme, né? Uhum. E aí você apostava mais naquele produto, né? Oh, vai ter filme. E aí, pegando um pouco mais para trás do tempo ali, você tinha a época do cinema, aí você tinha a época da TV paga, porque o filme saía do cinema e ia pra TV paga. E depois você tinha a TV aberta. Você tinha uma estratégia muito longa em um conteúdo, em um filme, etc. E, meu, ok, isso funcionava, né? Agora a gente tem os streamings, né? E tem streaming, tipo Disney Plus, que é conteúdo, é um episódio por semana. Então a gente tinha lá os bonecos lá do Avengers, né? E tinha um outro boneco lá que não vendia. E a gente vendia todos os outros personagens, ficava um personagem lá de canto. E aí a Disney lançou o streaming no Brasil. Um dos primeiros conteúdos, ou o primeiro, não lembro, era o Loki, né? O streaming do Loki. Cara, aquele que não vendia, eu vendi tudo em um dia. No dia do lançamento do Da primeiro série. episódio. E aí eu fui lá naquele meu pensamento antigo de tipo, cinema, TV fechada, depois ia pra TV aberta, falei, vou comprar um monte de Loki. Não vendeu mais. Caramba, você repôs o estoque O do que ciclo você é- tinha vendido. O ciclo é muito curto. Aham. Antes ele existia um ciclo mais longo. Hoje o ciclo é menor. E o que faz a gente ter esse entendimento? Tá muito antenado aos conteúdos e muito antenado a não só o que eu vou gerar, mas o que o mercado como um todo está gerando de conteúdo. Porque, no final das contas, quem vai gerar o desejo é o filme, é o episódio do stream, é o YouTube lá com algum vídeo que a marca tenha o seu canal, e aí você vem com a sua estratégia complementando isso. Geração de desejo, geração de consumo, né? Quantos itens a Toy Mania vende? Quantos SKUs tem? A gente tem mais ou menos uns 7 mil SKUs. 7 mil? Em brinquedos. Mas não, segmento, ia falar assim, Categorias, você tá falando? categorias, 80% brinquedos, algumas coisas bebês, outras coisas papelaria, fantasia, enfim, mas 80% brinquedo. Mas, e aí, no caso, o que é o carro-chefe da Toy Mania? É difícil, né? Você Não, tem uma assim, curva A, você assim, pega- tão forte, assim, mas assim... Ou tem essas tendências? É isso que eu tô querendo puxar, assim. Você fala assim, pô, lançou o filme aí, o Homem-Aranha aí Ó, e pra tal. você ter uma noção, a gente tem mais ou menos 7 mil SKUs. De ano em ano, a gente troca quase metade do portfólio. Você viu como é bem rotativo hoje em dia, né? Mas você aí tem é o- importado? Direta? Não, Importação vocês trabalham, vocês vendem importados também. Produto importado. Produtos importados. através de importadores nacionais, né? Sim. Né? Uhum. Uma Candide, por exemplo, é um importador. Importador. A própria Fã é uma importadora, né? Mas a Toy Mania importar direto, não. Tipo, eu uso o mercado. Então, de fornecedores, a gente tem ali uns quase 50 fornecedores. Não, porque o que eu tô vendo hoje em dia, não sei se é impressão minha ou a volta dos bonecos de ação ou de bonecos de... Tá voltando esse... É cíclico, né? É. Acho que o mercado Talvez é cíclico, essa né? era a minha pergunta. Qual seria o brinquedo que é uma tendência hoje em dia? Entendeu? Assim...
ele é um pouco difícil você falar qual é o brinquedo que é uma tendência, né? Por exemplo, a categoria de pelúcia, ela vem crescendo de ano a ano. Era uma categoria que praticamente meio que tinha Esquecida, né? acabado ali nas grandes redes de brinquedos, né? Então, é muito cíclico, é muito estar antenado, olhar o que é tendência lá fora, que vai chegar em algum momento essa tendência aqui no Brasil. Esse espaço ele está cada vez mais curto. Se a gente olhar ali, eu não tenho tanto tempo no mercado de brinquedos, eu tenho 8 anos ali trabalhando com brinquedos, mas se eu olhar o que a gente tinha logo no meu início, a gente via assim, o Brasil ele lançava a série 3 e lá nos Estados Unidos já estava na série 7, né, de alguma linha de brinquedos, né? Isso agora a gente está tendo lançamentos globais. Eu lanço no Brasil junto com o mundo, né? E existe esse encurtamento. E como que a gente cria um mix tão completo de 7 mil SKUs? Errando pra caramba também. A gente erra, mas a ideia é atender ali essa grande parcela. Mas ainda continua sendo bonecas e bonecos, carrinhos, continua sendo... Eletrônico ou não? ah, menos eletrônico. Menos Menos eletrônico? eletrônico, Mais, assim. Quando a mais gente fala lúdico, mais... de bonecas, bonecos, carrinhos, ainda... Você acha que a criança ainda opta pela parte mais lúdica do que a parte mais tecnológica? Eu acredito que existam estilos de brincar. Então, a gente tem até uma categoria na Toymania que chama estilos de brincar, né? Então, eu tenho o estilo da criança que é aventureira. Então, eu vou oferecer brinquedos que estimulam isso, né? Então, talvez uma fantasia, um acessório que gere uma ação e tudo mais, né? Até mesmo existe o tipo de brincadeira que mexe com a imaginação. Então, blocos, é um personagem ali, enfim. Então, mas se a gente for falar de categorias tipo bonecos, bonecas, isso e aquilo, bonecos e bonecas ainda é o grande forte, né? É o grande Não, carro-chefe. porque você pega assim, a gente fala muito aqui, né, da parte lúdica da criança com a parte tecnológica, né? Se a criança, de repente, você tem um carrinho roda livre e tal. Eu já contei aqui que uma vez eu presenteei um amigo, ele bateu na rodinha assim, um filho de um amigo bateu na rodinha e falou, nossa, tio, mas não faz nada o carrinho, entendeu? Tem que ter alguma coisa, né? Obviamente que tem que entregar alguma função, né? Tem que entregar um complemento, mas qual que é a boneca mais vendida no Brasil? Não Barbie, sei. básica. Sim. O que ela faz? Mexe os É. braços, mexe as pernas e trabalha com a imaginação da criança. Porque existe Barbie em todas as profissões possíveis no mundo. Então, muitas vezes, a função não é uma função tecnológica. Eu converso com o estímulo que a criança quer naquele momento. A gente tem muito rótulo de, tipo, a gente desenvolver brinquedos altamente tecnológicos, né? Só que a gente esquece que esse altamente tecnológico precisa de uma capacitação para venda. Você não vai vender lá blocos. Tem um bloco que você encaixa, mas tem um bloco que você coloca o tablet, vem uma realidade aumentada, ele se movimenta. Né? Se você vender esse tipo de bloco como você vende o outro, você não vende esse, porque vai ficar caro. E na internet a gente tem isso, né? Por isso que a gente investe muito nessa questão de vídeos curtos hoje, de live shop, para a gente tentar vender esse tipo de brinquedo, esse tipo de produto, né? E qual um case de vendas da Toymania? Se a gente for pegar o último, é realmente a nossa vitrine hoje. Então, a nossa homepage, ela é embasada por vídeos. Então, só que assim, o que é legal, eu não tô colocando lá simplesmente um vídeo que ele vai assistir, vai fechar o vídeo e vai ir para o processo de compra. O cliente compra dentro do vídeo. Tem um carrinho de compras lá dentro. Então, eu diminuo a ficção, né, diminuo as etapas de compra e dou uma vitrine totalmente
com movimentos, totalmente Interativo, vamos dizer, quase explicativo, interativo. interativo para o consumidor. Então, esse é o nosso último case ali. Se a gente for falar de anteriores, a própria Live Shop, ela foi um case muito interessante. Vocês começaram a Live Shop por causa da pandemia ou não? Não, foi pós. Ah, foi pós-pandemia? Foi leitura de foi ano mercado passado, mesmo, foi né? ano passado. A gente foi olhando que tinha uma grande tendência, porque essas live shops, elas tiveram uma aderência muito maior no começo, de categorias que a pessoa precisava se enxergar ali com aquilo, né? Maquiagem. Então ia lá uma mulher, ensinava a maquiar e falava, ó, para esse tipo aqui de maquiagem eu usei isso, isso, isso. Aí o consumidor ia lá e comprava. Roupa, ó, fazia lá um desfile, né? Ó, isso aqui combina com isso e tal, vendia, né? E aí a ideia foi tão consolidada que outras categorias começaram a aderir. Eu vi recentemente uma notícia ali no e-commerce Brasil de uma live de agro, que vendeu absurdamente muito. Eu falei, é o upgrade dos Shop Tour Então, vida, a gente foi vendo essa tendência em outras categorias, eu falei, por que não no brinquedo? E fomos lá e fizemos. E com qual frequência que se faz essas lives? A gente, no ano passado, a gente fez mais ou menos de 15 em 15 dias durante a sazonalidade ali, né, agosto a dezembro, mais ou menos, mas a ideia é que eu tenha uma frequência muito maior esse ano e a gente está... que é aquela situação que eu comentei, né? A gente começou com uma composição tecnológica, aparelhos, etc., iluminação, isso e aquilo. Aí esse ano, deu certo, esse ano a gente investiu um pouco mais. E aí a ideia é, com esse investimento, aumentar a frequência. E aí, nosso objetivo é ter uma por semana. E em algum momento eu quero ter sempre. Então, aí você vai virar os canais aqueles canais de venda, né? Mas eu não quero vender assim, olha, compra esse produto aqui porque eu estou em promoção. Não, esse produto faz isso. Porque aqueles lá ele desenvolve isso na sua criança. O benefício desse produto é assim. Existe uma questão que a gente não abre mão, que é a geração de conteúdo relevante. O preço, ele é uma... consequência, né? Ele é um complemento disso, né? Ele faz isso, ele desenvolve isso na sua criança e custa tanto. Faz parte, mas não que seja a premissa das lives. Teria aí uma TV Toy Mania, no caso, né? A gente mira muito alto, né? Se a gente chegar ali no meio, tá tudo certo. Não, porque é legal, porque isso aí é a parte democrática da internet, né? Cada um pode ter o seu canal e aí que vai conquistar, cada um que conquiste o seu público, né? E aí, para o consumidor, isso é bom, porque ele vai ter N situações que ele pode estar vendo produtos e tal, mas para vocês, a criação de todo esse processo, esse conteúdo, é uma coisa que realmente você vai ter que ter uma estrutura, né? Legal, né? Para desenvolver tudo isso. Mas não a estrutura. Por que eu falei que não pode limitar, né? Porque a estrutura não nos limitou. Precisamos fazer. Como? Vamos fazer. E aí a gente foi evoluindo de live para live, foi testando também, né? Vamos fazer uma live temática, ou vamos fazer uma live pautada em categoria, ou vamos fazer uma live vinculada a um conteúdo forte ou uma sazonalidade forte. E aí erramos e acertamos, fomos afinando e desenvolvendo um modelo. Aí a partir daí a gente começa a destrinchar esse modelo e produzir mais em cima desse modelo que a gente foi acertando e errando e aprendendo, né? Entendi. Bom, indo para os finalmente, alguma coisa que você gostaria de... Faltou falar? Você gostaria de falar? Trabalhar com brinquedos é desafiador, né? A gente, principalmente sendo um canal digital ali, existe um desafio muito grande, que é como conhecer a criança sem a criança estar na internet, ou ela estando na internet, ela não está com a sua conta própria, né? Então, conhecer esse nosso consumidor, ele é muito difícil.
Obviamente que a gente usa aí de toda uma estratégia também de CRM, redes sociais e etc. para tentar conhecer ao máximo e sempre está muito aderente e muito próximo das grandes inovações. Hoje, como você falou, a internet ela nos dá essa possibilidade de entender um comportamento muito rápido e agir muito rápido. Se eu não ajo muito rápido, vai ter alguém que vai agir e vai ser o precursor desse negócio. Então, a gente como empresa participante de um mercado de brinquedos que é tão lúdico, a gente se sente responsável em ser precursor aí de grandes ações e muitas vão dar certo, algumas não vão dar tanto, mas a ideia é sempre estar um passo à frente ali da nossa concorrência e gerar um diferencial competitivo. Faz a Alguma pergunta? Não, que eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer que eu não fiz ainda, né? Eu tô esperando a sua. Eduardo, qual que é teu brinquedo de infância? Essa é legal, né? Tenho 2, pode? Pode. Primeiro é um elefante de vinil, eu não me lembro a marca, mas assim, levava ele para tudo que é lado e ele passou fases da minha vida comigo. Foi muito importante ali. Que cor? Ele era branquinho, assim, com os detalhes. Mas um boneco, um elefante boneco. Um elefante. Era teu mascote. Passou muito tempo, dormia, acordava, levava escondido pra escola, enfim. E o segundo foi um brinquedo que eu herdei do meu irmão, que era o Ferrorama. Aquele ali era legal, assim. E quando a Estrela relançou há alguns anos, eu falei, tipo, mexe, né? E assim, era um brinquedo que, sabe aquele herdar, não herdar? Que era meu, porque meu irmão já estava grande, mas eu tinha que pedir permissão para ele para brincar. Então, era teu, mas não era teu. Todo dia eu posso brincar lá com o Ferrorama e tal. Então, esses dois, assim, marcaram muito a minha infância e trouxeram raízes que o brinquedo, ele ajuda, né? Nessa composição do que nós somos, né? Um adulto que nunca brincou, ele vai ser um adulto diferente do que um adulto que já brincou, talvez menos criativo, mais lógico, enfim. Mas o brinquedo, ele traz coisas boas pra gente, né? Sim. Legal. E aí, Legal, seu Wesley? Cara, eu gostei do bate-papo com o Eduardo. Sabia que, quando eu bati o olho lá na Abrim lá, eu falei, preciso conversar com esse cara. Foi muito legal, cara. muito legal. Obrigado aí Foi legal, convite. Cara, prazerzaço ter recebido você aqui, cara, bater esse papo. Tomara que a gente consiga ter outros aí, né, mais pra frente aí, assuntos, enfim. O mercado de brinquedo, ele é dinâmico, como você mesmo falou, né? Ele é cíclico, então, de repente, tá conversando uma coisa aqui hoje, passado algum tempo, a gente vai ter que voltar a conversar, porque as coisas mudaram, outras plataformas surgiram, você como um especialista nessa área, outros projetos, e aqui a gente deixa para você, a gente agradece o elogio que se fez no começo ali, né, da importância desse podcast aqui, tá gravado, né, e as portas estão abertas, cara, o dia que você precisar da gente também, novidades, e a gente manter esse network, esses contatos, né, fica à disposição aqui, tá? Sabe o que é legal? Barão. Distribuidora, né? Legal também, né? Sim, tem uma história muito, muito bonita aí. Já pode fazer a ponte para nós aí. Com certeza. Não, e é um ponto legal também de ser tocado aqui. Né? Porque a gente já tem várias pessoas agendadas, o casar a agenda de todo mundo que, né, às vezes é mais complicado, entendeu? Até porque a pessoa tem que se deslocar aqui para Sorocaba. Alguns até questionaram, não dá pra gente fazer online e tal. Mas eu acho que daí perde um pouquinho. A ideia aqui é a gente, né, bater um papo, né, pessoalmente, conversar, tal, enfim. E às vezes o online, se de repente for necessidade e tal, tudo bem, mas assim, a gente prefere, né, aí a gente tá em Sorocaba, né, então às vezes fica meio complicado de se casar a gente. Então a gente tá tentando formar essa agenda nossa aí para trazer o máximo de pessoas de diversos segmentos que abrange o setor de brinquedo, para que a gente haja essa troca de ideia. De repente, um dia trazer
você, por exemplo, você é do e-commerce, aí traz uma outra pessoa de um outro assunto e se debate, complementar. e se debate essas ideias, né? Como é que pode, os pontos de vista, né? Então, muito obrigado, tá, Eduardo, da tua presença aqui, ter se deslocado de São Paulo para cá. A gente deseja todo o sucesso do mundo para você lá na Toy Mania. As redes sociais da Toy Mania @loja Toy Mania. @loja Toy Mania, mas são todas Instagram, Facebook, TikTok, é tudo Loja Toy Mania? @loja Toy Mania. Ah, legal. Ô, Eduardo, eu queria te pedir desculpa pelo Márcio, porque você que é do digital, ele falou que não gosta de podcast digital, tá? Então... Não, eu tô colocado numa situação. Ô, Brunão. Não foi, Bruno? Brunão, nós achamos aonde a gente vai pegar os cortes do menino aqui, né? Mandou hoje, né? My Little Jaspion. Deixa ele para nós, Brunão. Mas eu acho que... Bruno, pega aí, qual é o minuto que a gente tá? Já tem um corte muito bom. Vamos lançar um desafio aqui, né? Dancinha do TikTok. Sim ou não? Sim ou não? Só para engajamento. Vocês não vão fazer isso comigo. Hashtag. E a gente vai engajar, viu? Eu vou impulsionar isso aí. Cara, esse aí é o fim do fim, cara. Vamos trabalhar todas as etapas do funil nessa dancinha, né? Vamos conversar com o nosso público com uma enquete. Né? Sim. Quer ver uma dancinha do TikTok ou não? Legal. Se tiver mais de 80% de aderência, a gente grava uma dancinha, né? Não, eu tô ouvindo atentamente aqui. E pra gravar essa dancinha, o que a gente vai fazer? Vamos olhar lá as trends, né? Qual que tá bombando no momento. E evoluir com o projeto. Um dia ela falou pra mim, vamos fazer. Eu falei, mas nem que a vaca tussa, cara. Esse negócio aí, os caras vêm com isso agora. Tô lascado, hein, Bruno? Meu Deus. Na hora de você me entregar o arquivo, você corta pra mim. Edita esse negócio. Me entrega isso aí não, hein? Mas foi um prazer. Os votos ali são de coração mesmo. Espero que continue dando certo, porque já tá dando certo, né? E que vocês tragam muito mais pessoas ali relevantes pra gente aprender também, porque é um mercado muito completo e dinâmico, né? Então a gente precisa de canais, de estrutura e de pessoas com vontade também de gerar esse conteúdo aí pra gente. Obrigado mesmo, foi um super prazer. Legal. Obrigado. Wesley. Valeu, Marcos. Valeu, mais um. Tamo junto. E antes que invente mais alguma coisa pra mim aqui, nós estamos terminando mais um episódio do Toys Podcast. Até a próxima, pessoal. Um abraço.